agora no versículo 1 que nós lemos, diz que o pai chamou a Jacó. E novamente ele confirma, ele abençoou Jacó e disse: vai para os teus parentes lá, porque o teu irmão está furioso. Então o pai, ele chama ele, e o pai abençoa ele. E disse: vai lá para os teus parentes, para as terras dos teus avós, lá os teus tios, os teus parentes, vai para lá. E o Jacó agora, vocês sabem que quem sai fugindo, normalmente sai com a roupa do corpo, né? Ele não pôde juntar nada para levar, né? Ele saiu fugido. Então, ele agora recebe um conselho do pai e da mãe. Porque havia um outro problema ali. Se voltarmos no capítulo anterior, versículo 46, nós vamos ver ali que as noras, que não eram crentes, vamos usar esta expressão, as noras tinham um problema com a sogra. Até vamos ler este versículo aqui, do capítulo 27, o versículo 26, para entender depois o restante lá. Diz aqui o 46. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida. Parece que está até meio depressiva aqui, né? Por causa das filhas de Ate. Se Jacó tomar mulher das filhas de Ate, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Ou seja, ela já não sentia mais razão de viver, tal era a incomodação daquelas noras. Ela já não tinha mais prazer de viver. Ela disse: se o Jacó também casar com até parente delas, do jeito que elas são, eu não tenho mais razão de viver. Viver para quê, se ela só me incomoda? Agora, quando eles mandam Jacó, havia um outro objetivo também. Vamos aproveitar esta ocasião e mandar Jacó para lá, para que ele arrume uma moça e case com gente lá da nossa terra, dos nossos parentes lá. E então eles chamam Jacó e dão um conselho: tu vai para lá, tu não casa com moças daqui. A Bíblia chama isso de julgo desigual. Mas tu vai para lá e escolhe uma de lá. Aí o Jacó, ele sai fugido. E fugindo ele não leva nada. E num dado momento, o Jacó já começa a se desesperar. O caminho era muito longo, ele começa a se desesperar. E então ele está levando consigo um pouco de vinho e um pouco de azeite. Azeite na época era um produto importante. Azeite servia para iluminar, azeite servia como remédio. Azeite tinha funções, então ele era como se fosse dinheiro hoje. Azeite era dinheiro. E o Jacó levava então aquele azeite, não se sabe quanto, não era muito certamente. E ele levava também vinho. O vinho também por vezes era usado também como remédio muitas vezes. O Jacó chega agora no momento para descansar. E então o Jacó, ele coloca uma pedra ali, nada confortável, né? Esta pedra serve de travesseiro. Ele tem uma visão de Deus. E naquela visão, ele vê anjos que sobem e anjos que descem, e o Senhor lá no topo da escada. E no topo da escada, ele vê o Senhor. Uma coisa linda é quando Deus promete uma bênção para a família. Deus tinha prometido antes abençoar o Abraão e sua descendência, e Deus não volta atrás. Jacó não era, vou dizer lá essas coisas, mas Deus muitas vezes usa de misericórdia para conosco, até para cumprir a sua palavra, para cumprir as promessas que muitas vezes Ele faz para os nossos pais. E agora, ele tendo esta visão, o Senhor então vai falar com ele. Versículo 13, que o Senhor estava no topo da escada. Versículo 14: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Veja que Deus quer abençoar-nos, não importa a nossa condição muitas vezes. Deus usa de misericórdia, e Deus olha para nós, e Deus quer nos abençoar, e Deus faz de tudo para nos abençoar. E agora o Jacó então, ele faz algo extraordinário. Versículo 18 diz: e levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e
tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e a pôs como coluna. Esta coluna representava também eu sou interiorano, e mais do interior ainda, principalmente no tempo da antiguidade, que não existia cerca. As pessoas marcavam as propriedades com marcos. Iam cravando ao longo da sua propriedade. Não tinha cerca naquele tempo. O Brasil, por exemplo, o Brasil dentro da selva amazônica tem marcos que o exército encontra por GPS. De vez em quando tem que ir uma patrulha lá, tempo em tempo, para limpar, porque as árvores vão tomando conta. Então as fronteiras do Brasil, elas são marcadas por esses marcos. Porque não tem como fazer uma mais dentro da selva. Então são marcos que tem lá, dizendo aqui é do Brasil, aqui é do Peru, aqui é da Bolívia. Agora o Jacó então marca ali. E o Jacó faz uma coisa importante aqui, e vai mudar toda a sua vida. Ele faz uma coisa importante que vai mudar toda a sua história. Lembrando que nós estamos vencendo o projeto de Deus. Se nós sairmos do projeto de Deus, Deus não tem compromisso conosco, no sentido de nos abençoar. Ele vai continuar cuidando da gente por misericórdia, mas aquele sentido de cumprir na nossa vida as promessas, muda tudo. O Jacó então faz algo importante. Versículo 20, ele diz: e Jacó voto dizer: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. A situação estava ruim, né? Já não tinha mais comida, caminhando a pé. Quanta energia gasta durante o dia. Então ele diz, faz um voto: se o Senhor me der pão, vestes, eu então vou servir a Deus. E ainda diz mais: e em paz eu tornar a casa de meu pai. Ele tinha esperança de voltar, porque ele achou que voltaria rapidinho, né? O Senhor será o meu Deus. Se eu for lá, tiver comida, tiver roupa, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, imagina, eu vou ali uns 15 dias, faço uma visita para os parentes, arrumo uma namorada, quem sabe, né? E volto para casa. Mas o negócio não foi assim. Ele chegou lá e não foi como ele pensou. Aí o que ele fez? Ele diz o seguinte no 22: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Era uma simbologia aqui. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele aqui havia aprendido um segredo interessante. Que estamos inclusive pela internet. Tem pessoas que é uma coisa que não está certo. Mas aqui a bênção de Deus. Esse experimenta a bênção através da sua fidelidade a Deus. E então, mas ele fez uma coisa ali, ele fez uma coisa que Deus ficou muito contente com ele. Ele tinha pouco, mas ele pega aquele azeite e derramou sobre a pedra, oferecendo para Deus. Disse: eu não tenho nada, mas o precioso que eu tenho eu vou te dar. Então ele derrama aquele azeite sobre o altar, sobre a pedra. E aquilo agradou a Deus. Se seguirmos na história, nós vamos ver que Deus cumpre tudo. Porque ele chega lá, e ele vê ali uns pastores, ele pergunta: por acaso aqui na região, vocês conhecem um homem chamado Labão? Disse: sim, conhecemos. Inclusive ele está muito bem. Está muito bem. E nisso eles disseram: as filhas dele inclusive são pastoras, elas trazem as ovelhas para tomar água aqui nesse poço também. Olha o voto que ele fez a Deus. De repente, as moças aparecem. E os pastores dizem: olha, esse aqui é primo de vocês aí, ó. E diz a Bíblia que ele abraçou a prima e chorou. Aliás, diz que ele beijou a prima. Beijou, isso não é uma coisa muito comum também, né? Na época, ele beijou a prima e chorou.
E chega a notícia lá para o Labão, e ele ficou contente, mas olha a notícia dos nossos parentes. Vamos lá para casa. O Jacó agora seguindo dentro de um projeto de Deus. Tudo era para dar errado. As trapaças que ele fez, tinha tudo para dar errado. Mas Deus usando de misericórdia. E o tempo passa, e ele vai. Aí, ele começa a trabalhar. E ele fez uma proposta. Disse, eu quero casar com a tua filha. Eu não tenho dinheiro para pagar o dote, tinha que pagar um dote. Mas eu trabalho 7 anos de graça, e então no final dos 7 anos, me dás a tua filha em casamento. Negócio fechado. Chegou o dia do casamento, e havia um costume na região que o Jacó não sabia. Vamos voltar na primogenitura. Ele logrou o irmão na primogenitura. E agora ele é logrado na questão da primogenitura. Aí ele não sabia que a primogênita tinha que casar primeiro. E a Bíblia diz que ela era meia desprovida de beleza. Ela era meia desprovida de beleza. Diz que os olhos dela, alguns falam várias versões. Uns dizem que era estrábica, outros dizem que era vesga, enfim, não se sabe. Mas os olhos dela não eram bem alinhados. Então ela não era uma moça bonita. Naquele tempo era diferente de hoje. O Jacó então casou, foi levado então a noiva à sua tenda. No outro dia ele descobre que foi enganado. Não era a bonita que ele tinha trabalhado 7 anos, mas era a feinha. A primogenitura. Veja que ele começou a ter um problema aí. Agora, o Jacó vai lá e reclama. Ele disse, olha, é o seguinte, é a lei aqui, tu não te informou, não é problema meu. Trabalha mais 7 anos, daqui a tantos dias, depois que cumprir a lua de mel, eu te dou a outra. Tu não precisa esperar 7 anos agora para casar com a outra. E o Jacó, mais 7 anos, 14 anos de trabalho de graça. Veja que o amor faz, né? E o Jacó agora, 14 anos trabalhando. Mas ele está dentro de um projeto. Nesses 14 anos, os rebanhos de Labão cresceram. Deus abençoou o trabalho pelas mãos do Jacó. E chega um momento, o Jacó disse o seguinte, bem, Labão, agora eu vou embora, porque eu tenho que trabalhar para a minha família agora. Eu preciso trabalhar agora para juntar bens para a minha família. Estou só te enriquecendo, eu não tenho nada. E ele, claro, sabendo que estava sendo abençoado, disse, é o seguinte. Aí é uma coisa boa quando a gente é abençoado. Ele chega para o patrão, e o patrão diz o seguinte, tu pode escolher o salário que tu quiser. Quanto tu quer ganhar? Que proposta, né? Mas o Jacó, conhecendo ele, disse, não, eu não vou querer salário. Deus deu uma estratégia para ele. Sendo abençoado dentro da estratégia de Deus. Ele, não, é o seguinte, eu fico, mas a proposta é a seguinte, as ovelhas que nascerem listradas são minhas. Disse ele, negócio fechado, não tem ovelha listrada, coitado. Já fez uma proposta, vai ficar a vida inteira trabalhando para mim. Não existe ovelha listrada. Mas Deus deu uma estratégia, disse, não, tu pega varas e coloca em frente do rebanho, quando vir tomar água, as ovelhas conceberão, e vai nascer ovelha listrada. Deus, meus irmãos, ele faz acontecer o impossível. E começou a nascer ovelha listrada. O Labão viu aquilo e disse, não está certo, vamos trocar. As pretas são tuas, as listradas e as brancas são minhas. Tranquilo. Começou a nascer ovelhas pretas e pretas e pretas. Não está certo esse negócio. Agora, as malhadas são tuas. Ovelha pitipuá malhada. Não tem, né? Começou a nascer ovelha malhada. Tem aquele bichinho como é que é a chita, né? Começou a nascer umas ovelhas chita. E agora, o Labão trocou 10 vezes o salário. 10 vezes ele trocou e 10 vezes Deus abençoou Jacó. 10 vezes Deus abençoou, ou seja, Deus pode nos abençoar em qualquer circunstância, desde que a gente esteja dentro do projeto de Deus. Se nós estivermos dentro do projeto de Deus,
o impossível. Chega o momento de Jacó ir embora agora. Deus disse: Jacó, não vou ler aqui para não tomar mais tempo. Deus disse: chegou o momento de tu voltar para a tua terra. Ele reúne a família e começa a voltar. Mas tem um problema, ela tem um irmão furioso lá. Tem um irmão lá que quer vingança. Mas chega, vou resumir a história, chega o momento do encontro, Deus amoleceu o coração do irmão, o irmão abraçou ele, o irmão estava rico também, e foi uma bênção para todo mundo. Pode os obstáculos que estiver diante de nós ser grandes, pode a circunstância estar toda negativa, pode que a previsão é que não vai dar nada certo, mas Deus diz: eu vou te abençoar. Hoje a palavra de ordem é pandemia, mas no meio da pandemia, o que eu tenho ouvido? Os irmãos dizendo: estou sendo mais abençoado do que antes. Chega outra aqui e me diz: estou sendo mais abençoado do que antes. Ou seja, Deus está abençoando a igreja em meio às dificuldades que o mundo está vivendo. Uma outra coisa está se cumprindo. Os irmãos estão sendo abençoados e estão abençoando outras pessoas. Pessoas estão sendo ajudadas porque Deus está abençoando a igreja. Deus pode te enriquecer. Aleluia. Você crê assim? Diga amém. Mas se nós formos ler ali o restante, Deus diz: sabe por que eu te abençoei? Eu me agradei quando tu botou aquele azeite lá. Eu me agradei quando tu fez aquele voto. E através daquele voto que eu estou te abençoando. Portanto, se você fez um voto para Deus, cumpra o seu voto. Seja fiel para com Deus. Caminhe dentro do projeto de Deus. Se Deus te chamou, caminhe dentro do projeto de Deus, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai restaurar a tua família. Porque a família dele foi destroçada. Mas agora Deus une todos novamente. No momento de Deus, na hora de Deus. E por que tudo isto? Porque lá atrás Deus tinha feito uma promessa para o Abraão. E Deus disse: eu aqui, que estou aqui na escada, sou Deus de Isaque e sou Deus de Abraão. E para nós agora também, Ele é o Deus de Jacó. O Jacó é aquele crente meio encrenqueiro, aquele crente, às vezes, que tem problema. Mas Deus é o Deus dele também. Fique firme naquilo que Deus te chamou. Fique firme e a tua vitória virá então, se você permanecer na estratégia de Deus. Qualquer pessoa naquele tempo ou hoje, que descascar uma árvore e botar perto do rebanho, não vai nascer ovelha listada coisa nenhuma. É que era específico para ele. O projeto de Deus era para ele, não era para os outros, era exclusivamente para ele. O que Deus deu para ti é para ti, não pode repartir com o outro. A tua bênção é tua, a tua estratégia é tua. Às vezes alguém está vendendo um produto, e o outro está vendendo o mesmo produto. Aí Deus dá uma estratégia para um, para abençoar. Aí o outro diz: mas como é que pode ele vender? Às vezes alguém tem aquelas banquinhas, né, que vão do lado do outro. Um vende, o outro não vende. Deus deu a estratégia para aquela pessoa. Não deu para todos. Então, vai dar certo para ti. Se foi Deus que te deu esta estratégia, se foi Deus que te deu, então siga a estratégia de Deus. E Deus vai te abençoar. Ficamos em pé os que estão aqui no templo, e nós queremos orar a Deus. Vamos abençoar os irmãos que estão em casa, e estaremos após esta oração, encerrando então a nossa live, deixando os irmãos na bênção do Senhor. E o Senhor com certeza vai encontrar as famílias, vai encontrar as pessoas e vai estender a sua mão de amor. Pai, nós estamos diante de Ti. Abençoamos aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que creem na Tua palavra e que entregaram os caminhos para Ti e que estão renovando contigo neste dia os seus propósitos, estão renovando contigo, Senhor, os seus votos. Senhor, abençoa as famílias, abençoa as empresas, Senhor,
e que as estratégias que o Senhor dá para os teus filhos sejam estratégias que eles possam entender a tua vontade e entender o teu querer nas suas vidas. Nós rogamos assim a sua bênção na vida daqueles que estão aqui, que a tua mão seja com todos, Pai. Nós ministramos assim, em nome de Jesus. Amém.